Agora a gente vai falar sobre um assunto super interessante. A gente vai entrevistar aqui, né, o médico veterinário Dr. Danilo Piagentini. A gente vai falar não só para você que mora na zona rural, mas para você que mora na cidade também, que tem os seus bichinhos de estimação. Estamos aqui com o Danilo. Como é que você está, Danilo? Tudo bem? Prazer em tê-lo aqui no nosso programa Prevê Rural. Eu gostaria de começar, primeiramente, nós estamos na primavera, né? E mesmo na primavera já começa aí a ter... A gente começa a visualizar carrapatos, né, praticamente em todo lugar. O que você pode falar, Danilo, sobre essa doença do carrapato que assusta muita gente, principalmente no que tange em cachorros, né? Isso. O carrapato, na verdade, é um parasita externo, né, que a gente chama de parasita externo. É muito favorável essa época do ano, é muito propício, a temperatura, né, tá aumentando já, a umidade também aumenta. Então a tendência da proliferação é muito grande, né? Certo. São parasitas que conseguem ter uma quantidade de postura muito grande, né? Então é muito rápido a infestação hoje por carrapato. Então assim, hoje essa época já se inicia uma época propícia a ter um grande desenvolvimento hoje do carrapato nas residências, nas propriedades rurais, enfim. Mas a doença do carrapato, né, que popularmente, né, as pessoas dizem, ela já nasce com o carrapato? Como que é isso? Esse carrapato, ele é portador, né, de uma doença. Então isso não vem com o carrapato já? Ele é contaminado, vamos dizer assim? Ele é contaminado, mas uma fêmea contaminada passa para os filhotes o mesmo fator contaminante, né? Então, essa fêmea que hoje tem a bactéria, certo, no teu intestino, né? Ela acaba desenvolvendo na oviposição dela essa transferência para os seus ovos. E aí toda aquela ninhada de carrapatos já nascem assim? doentes. Já nascem doentes, transmissores, né? Um fator favorável para serem transmitidos. E essa doença do carrapato é somente nos cães ou em outros tipos de animais também? Normalmente a incidência maior é em cães, né? A gente vê alguma coisa de hematozoário também em gato, né? Uhum. Normalmente é mais pela pulga, pode acometer também, pode ser o carrapato também, mas normalmente o fator principal é em cão, bovino, equino também transmite, são passivos de serem transmitidos por essa enfermidade aí do carrapato. Certo. E o carrapato, ele porta somente um tipo de doença ou são outros tipos também? Varia um pouquinho de acordo com a espécie, né? No gato tem um fator específico, uma espécie específica, felina. Uhum. Para o cão, normalmente a gente fala mais da babésia e da erlíquia, que são os mais comuns hoje em cães. Bovino a gente também fala de babésia, anaplasmose, equino também anaplasmose. Então assim, o transmissor principal é o carrapato. Que transmite esses hematozoários aí por picadura. E desses tipos de doenças, né, que você acabou de dizer, uma delas é a erliquiose. Isso. Quais delas são assim a mais poderosa, vamos dizer assim, que causa mais danos aos animais? Se a gente fosse falar em cão, né, diretamente, a erlíquia tem um fator um pouquinho mais, a grosso modo dizendo, mais difícil da gente combater. Ela é um pouco mais resistente, ela apresenta algumas alterações importantes na leitura do hemograma do animal, né? Quando a gente faz o exame hematológico do animal, aparecem algumas características importantes de destruição de célula branca e tudo mais. Então, a nível de controle também, de tratamento, o tratamento normalmente por erliquiose é um pouquinho mais longo do que o de babésia. A babésia, dependendo da fase que está, a gente consegue um efeito a menos, um prazo mais curto, né? Então, para o pessoal que tá em casa nos assistindo agora, por exemplo, o seu cãozinho está com características, né, que pode estar com a doença do carrapato, a erliquiose, né, por exemplo. Ela tem que ficar desesperada e correr logo? Como que é esse? As características principais, na verdade, o animal fica um pouco mais apático, a tendência é ter um aumento de temperatura bem excessivo, aumenta a ingestão de líquido também, diminui a alimentação pelo fato de estar com a temperatura muito elevada. Então a primeira coisa é procurar um médico veterinário.
para fazer uma primeira avaliação e, se surgir a suspeita, né, o animal teve contato com carrapato e tudo mais, fazer um exame hematológico para a gente definir e avaliar se existe. E acabar com os carrapatos. E né? o controle do ambiente. O controle do ambiente é sempre importante. Na verdade, é o principal mecanismo de combate à doença, é o controle do ambiente. Porque, doutor Danilo, é uma doença assustadora, né? As pessoas que às vezes não têm assim, muitas informações sobre essas características, essas doenças, a primeira coisa que ela pensa, vamos perder o animal. Mas não é bem assim, né? Dependendo da fase que a gente consegue pegar o animal ou intervir, fica mais fácil o tratamento, né? Existe as fases muito agudas, longo prazo, que precisa de transfusão, o animal precisa ficar internado. E nas fases de intermediário para inicial, a gente costuma medicamento em casa mesmo, aí a longo prazo, 14 a 21 dias, normalmente é o protocolo, e a gente consegue um bom resultado sempre refazendo os exames de sangue, né, os exames hematológicos. O medicamento aplicado é antibiótico? Sim, antibiótico. Normalmente, né? A gente usa antibiótico. É uma infecção, né? Isso, é uma infecção no sangue, né? Diretamente no sangue. São hematozoários, né, que destroem a hemácia e provocam um quadro de anemia muito agudo. Vamos falar de prevenção, né? A pessoa não notou nada desse aspecto, né, de que ela pode estar contaminada. Então, para se prevenir, agora estamos na primavera, logo vem o verão, né, as temperaturas vão estar mais altas ainda, a umidade pode aumentar, né? E como o doutor acabou de dizer, isso pode aumentar aí, né, a incidência de carrapatos, né? Então, para prevenção, o que a pessoa que está lá em casa pode fazer? Hoje é uma gama muito grande, né? Hoje, se tratando de carrapato, hoje a gente tem no mercado aí uma série de fatores que são direcionados a isso, né? Hoje a gente utiliza-se de coleira, né? Coleira com princípios ativos capazes de matar e de muitas vezes repelir o próprio carrapato. Hoje a gente também utiliza de produtos de Spoton, que são pipetas que são colocadas no dorso do animal, né? Que também são absorvidos e tem essa finalidade de matar o carrapato. Existem alguns sprays que são utilizados também, filhote. E o que mais hoje a gente tem tido bons resultados são com comprimidos, né? Hoje tem no mercado aí alguns produtos favoráveis a isso, alguns comprimidos que dão pra gente aí um tratamento a longo prazo, né? De até 12 semanas, alguns deles têm essa características. Ou às vezes até mais. Né? Até mais. Eu uso meus animais também, é excelente. Então, assim, são fatores que são extremamente eficientes, são produtos extremamente eficientes. Hoje tem se tornado bem utilizado, muito utilizado, tanto pela efetividade quanto pelo longo prazo. E o fato desse produto agir por longo prazo ajuda principalmente no controle ambiental. Você não deixa só de tratar o teu animal, mas principalmente o ambiente, que é o fator prioritário. É onde o animal se reproduz, né, o carrapato, para depois ter o animal como fonte de alimento principal. Tá certo. Então, você que está aí nos assistindo, né, preste bastante atenção. É importante, no caso da zona rural, e entre a relação à zona rural e à zona urbana, a incidência de carrapato na zona rural é maior. Depende da questão da fonte de alimentação, né? Da quantidade de animal e tudo mais. Normalmente, onde há produção de bovinos e tudo mais, há uma tendência que tem um aumento pela quantidade de animais, um aumento um pouco maior. E a dificuldade hoje de você controlar um pastejo, né? Um pasto, por exemplo, a proliferação de carrapato é muito mais difícil de você controlar do que numa residência, né? A residência você pode pulverizar. O ambiente aberto é um pouco mais difícil de você fazer todo esse tratamento com eficiência. Né? Então, a gente pode-se dizer, a grosso modo, que às vezes na área rural a incidência é um pouquinho mais, pela dificuldade, um pouco mais de tratar o ambiente. É isso aí. Então, vamos ficar atentos, vamos cuidar dos nossos animaizinhos. Você que mora na zona rural, você que mora também na cidade, né?
Olha, a gente está ouvindo agora aqui o barulho, né? Não sei se o pessoal de casa está ouvindo, mas as angolas, né? Os gansos, de vez em quando tem um cavalo relinchando também. É a roça literalmente na sua casa. Foi o restaurante Fogão de Lenha em Itaí. Comida mineira é com o restaurante Fogão de Lenha. E Agrorancho em Itaí. Com segmento agropecuário, tudo que o homem do campo precisa tem em Agrorancho. Agrorancho, o amigo do homem do campo. Rede Biodrogas, em dia de promoção com descontos de até 75%. A Bio é mais você. Supermercado Confiança, com promoções todos os dias da semana. Supermercado Confiança, qualidade pelo menor preço em Itaí. E Só Moleza Confecções. A Só Moleza Confecções está sempre com seu estoque atualizado, oferecendo qualidade pelo menor preço. A Só Moleza Confecções também trabalha com seu banco postal, recebimentos de contas em geral, alguns serviços do Banco do Bradesco, como depósitos, saques, saldos, extratos e muito mais. Só Moleza Confecções, a loja do Deca.